Olá, gente. Tiago já está aqui. Cláudio. Oi, Fê. Oi, Ju. Oi, Elias. Olha que chique essa live. Bom, gente, eu vou começando. Hoje eu vou conversar com o escritor Tiago Bechara. A gente vai falar da peça Sônia, um ato por Tolstói, que vai estrear dia 13, agora terça-feira. E é isso, é mais uma live de divulgação aqui no Infoteatro. Essa semana tá bem agitada aqui no Infoteatro. Eu postei ontem a minha entrevista com a Valderez de Barros. Quem não assistiu, assista, realmente foi muito incrível. E amanhã também teremos uma live, mas depois eu posto aqui. E é isso, vou chamar o Thiago pra gente falar da peça. Ah, esqueci de falar uma coisa importantíssima. Peça com direção do grande Elias Andreato e é um monólogo estrelado pela Mariana Muniz. E os dois já fizeram live aqui no Infoteatro, então quem não assistiu a live deles também pode assistir, que está aqui. Deixa eu convidar aqui o Thiago. Tiago, eu acho. Vê se apareceu pra você uma solicitação embaixo, porque aí acho que é mais fácil você solicitar pra mim. Aí só vai me avisando. Oi, Roxo, Eri. Mari Muniz tá aqui. Karen Coelho. Conrado está aqui. Pronto, acho que agora foi. Estamos aguardando. Olá! Tudo bem? Olá, Natália, boa tarde. Boa tarde. Você tá me ouvindo direito? Tudo bom? Tá com um pouco de Tá delay. atrasando o áudio, já começou atrasando. Pronto, voltou ao Ah, normal. voltou? Como é Tá. que você Você tá? tá ouvindo agora direito? Normal? Peraí, vamos ver se voltou a equalização do som aqui, que tá dando um delay. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Acho que tá um pouco depois aí pra você, meu áudio. Tá um pouquinho depois e um pouquinho travado, mas tudo bem, tá dando pra te ouvir. Como é que você Tá tá? travado pra vocês também, gente? Só pra... Enfim, acho que vamos assim mesmo. Aí qualquer Vamos coisa tentando. na live. Exatamente. É assim, né? Eu até fiz uma live essa semana com o Rodrigo Chueri e a gente falou um pouco dessas questões de live, né? Que atrasa, que aí depois cai o sinal, enfim, a gente vai trabalhando com o que a gente pode aqui, né? Nessa plataforma. Dá Tiago, pra Nossa Senhora da Boa Conexão. exato! Exatamente, temos que rezar para ela agora, né? Nesses tempos. Tiago, muito obrigada por estar aqui para a gente conversar um pouco do seu trabalho. Sônia, que eu queria dizer que é a primeira vez que eu estou fazendo uma live de divulgação de algum trabalho que eu não assisti, só que eu posso dizer, assim, de olhos fechados, que eu tô, enfim, ansiosa com pessoas tão grandiosas, né, nesse trabalho, Elias, Mariana, você. Então, eu fiquei até nervosa, assim, o que eu vou perguntar, já que eu não assisti, né? É, o Elias, o Rodrigo não é referência. Deixa ele ver isso. Mas, Thiago, eu fiquei até nervosa, assim, o que eu vou perguntar já que eu não assisti, né? Eu sempre procuro assistir para fazer algumas perguntas, mas aí eu pensei, nossa, eu tô vindo agora mesmo como público, sabe? Perguntar. Eu acho que é legal essa posição, assim, de não ter assistido e de poder realmente perguntar o que eu quiser, porque realmente eu não faço ideia, assim, do que seja, né, esse trabalho. Então, Deixa queria... completamente à vontade, é pra gente bater papo, né? Pra se divertir. Exatamente. Exatamente. E tô ansiosa para assistir. Eu vi, né, o vídeo que eu até postei no Infoteatro, lindo, já achei maravilhoso. Enfim, O teaser, toda. né? Nossa, lindo, lindo. Flyer, Trabalho maravilhoso de produção do Rafael Petri, da Movicena. Eles estão fazendo uma beleza de proposta visual, de divulgação, lindo. muito interessante. Eu estou muito E isso é feliz. muito importante, né, nesse momento, até mais agora, né, nas mídias aqui sociais e também na questão da plataforma online, como isso chama, né, ou chama ou afasta, né, o Claro, claro, claro. A gente trabalha com imagem nesse momento, principalmente, né?
Então, a qualidade do que se vê imediatamente, do que vai para a retina, Exato. Já dá é, essa muitas, vibração, né? exatamente, muitas vezes é decisivo. Exato. Tiago, minha primeira pergunta é bem inicial. Do que se trata essa peça, esse texto Sônia, um ato por Tolstói? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer pelo convite. Eu sou fã do seu infoteatro, super fã mesmo, não é babação de ovo. Acompanho e já vi lives com grandes amigos meus, com a Ana Lúcia Torre, com a Mariana Muniz, e estava aqui, assim, fazendo uma figuinha. Quando é que eu vou ser convidado? Eu já estava quase me indo pedir. Meu Deus, até parece. Eu estava quase indo pedir. Então, você me convidou, fiquei muito, muito honrado. Então, muito obrigado, parabéns, é um belíssimo trabalho e necessário cada vez mais. Bom, respondendo a sua pergunta sobre Sônia, tudo começou há muitos anos, quando caiu na minha mão uma biografia do Tolstói, uma das tantas biografias do Tolstói, essa se chamava Fuga do Paraíso, do Tá. Pavel Baczynski. E eu conhecia o Tolstói como todo mundo que é apaixonado por literatura conhece, mas não a fundo, não de modo criterioso. Quando eu li a biografia, eu fiquei muito apaixonado pela complexidade humana que aquelas duas personagens encerravam, tanto o próprio Tolstói quanto a Sofia Andreevna Bers, que depois de se casar ficou sendo Tolstaia, e que eram amigos da família. Os pais da Sônia, que é a Sofia, a Sônia é o apelido É dela, o apelido, os né? pais dela eram amigos do Tolstói. De modo que se conheciam desde criança, né? E havia rumores ali na família de que Tolstói pudesse desposar uma das filhas daquele casal, mas ninguém imaginava que pudesse ser a Sofia, né? Uhum. O fato é que eu fiquei tremendamente fascinado com o jogo de amor e ódio que permeia esse casal. A gente, como um instinto humano, fica querendo entender quem é que tem razão naquela discussão toda. E é absolutamente impossível. Ambos os lados têm muita razão e são muito loucos ao mesmo tempo. Uhum. E isso me deu um nó, um fascínio humano, um interesse natural que a gente tem pelo ser humano e o meu trabalho como escritor ainda mais. Tem isso como uma ferramenta. E eu fiquei nutrindo essa paixão durante muito tempo. Praticamente um ano e meio, sonhando com a possibilidade de pôr no palco essa mulher, a mulher. Desde o início eu sonhei em dar voz à mulher. Porque é Uhum. o ponto de vista do Tolstói, todos já tinham, de uma maneira ou de outra, né? É consagrado no cânone da literatura e tudo mais. Agora, o que ela tinha para dizer sobre ele e sobre o que era ser mulher na Rússia, no interior da Rússia, em finais do século XIX, meados para finais do século XIX, e começo do XX, porque ele morre em 1910 e Sofia morre em 1919. Ela sobrevive, o Tolstói, quase uma década. Uhum. O que essa mulher tinha para dizer me interessava profundamente. A parte todo o romance quase policial, que é a fuga do Tolstói de casa, porque ele foge aos 80 anos e ele foge da mulher. Eu vi isso, eu tava dando uma pesquisada agora. É uma loucura. Era um gato e rato naquela casa, né, na fazenda Yasnaya Poliana, que é a zona rural da cidade de Tula, fica a 200 quilômetros a sul de Moscou. Eu estive nessa casa, eu fui a Mentira. Yasnaya. Eu estive em Yasnaya Poliana, eu conheci tudo o que é dito nessa biografia e depois na peça que eu vim a escrever, que agora está sendo encenada com Mariana Muniz e a direção do nosso queridíssimo Elias. O cenário dessa história eu conheci. Eu estive e foi uma das maiores emoções da minha vida, né? Ter ido ao túmulo do Tolstói, ter ido ao túmulo da Sófia e ter entrado naquela casa, né? Ter ido a Yasnaya Poliana para mim foi absolutamente transformador, Nossa, né? Eu e para morava em você, como escritora, assim, ainda mais, né, desse universo, desse texto, como é importante, né, de alguma forma ter. Claro, você tem que ter uma fantasia sobre aquilo, mas você foi, assim, isso para você ter sido fundamental, né, para escrever. engraçado você estar falando isso porque eu, antes de ter essa oportunidade, eu morei mais de 4 anos em Portugal Uhum. e foi graças a essa proximidade que a Europa
propicia que eu consegui, né, ter um trânsito ali no continente e dar um pulinho na Rússia. Uhum. Porque seria muito mais complicado se eu estivesse morando no Brasil como eu estou agora. Uhum. E daí, nesses anos todos prévios, a peça, quando eu fui à Rússia, eu já tinha a peça escrita e publicada em livro, Ah, tá? tá. A, Nossa. a versão que a Mariana está fazendo agora é uma versão adaptada muito tempo depois da minha ida à Rússia. Mas a peça, quando eu fui à Rússia, já estava publicada em livro, pela Giostre. Entendi. Saiu em 2017, se eu não estou em erro agora. E a imagem, o mais interessante que eu queria te dizer, a imagem fantasiosa, como você bem levantou a bola, a imagem interna da casa, o relato que os diários do Tolstói, da Sófia, dos filhos, os livros de memória dos filhos, todo mundo que entrou naquela casa e que viveu ali, deixou relatos minuciosos. Aquilo era um Big Brother do século XIX. Uhum. Era uma casa de vidro. O mundo sabia o que acontecia lá dentro. Então é claro que eu montei uma imagem, né, dos cômodos, da disposição dos cômodos. O mais louco de tudo, Natália, é que depois que eu conheci a casa, eu não desfiz a imagem original. Toda vez que eu penso no Tolstói dentro da casa dele, é na minha casa imaginária, é Que para você... essa casa que eu me remeto. Nunca quase é para casa de fato. Para você ver o poder que tem a pulsão da criatividade. A gente Uhum. inventa uma casa dentro da cabeça da gente, e mesmo conhecendo a casa real, o que prepondera é a fantasia. Isso que eu acho bonito nesse processo todo. E aí eu fiz muitos poemas, eu passei um dia inteirinho, eu cheguei super cedo na fazenda, tive uma guia maravilhosa, que conversou comigo em inglês, no meu inglês macarrônico, ela também não falava bem, a gente se entendeu às mil maravilhas. E eu passei, depois que eu fiz todo o tour, nós almoçamos, ela almoçou comigo, me levou à igreja próxima à fazenda, onde toda a família está enterrada, exceto o Tolstói, e depois me soltou na fazenda. Ela falou, vá ser feliz. É uma fazenda que funciona, com cavalos e tudo. Uhum. E eu fui andar, depois de eu já ter entrado na casa, feito a parte do turismo, né? Eu fui andar. Então, num determinado momento, eu sentei no banquinho em frente à varanda, a famosíssima varanda, onde quase todas as fotos do Tolstói e da Sônia são feitas. Fiquei num banquinho ali em frente, olhando para a casa, namorando a casa, nem acreditando que eu estava diante daquela casa que eu conhecia tão bem por fotos, pelo menos do lado de fora. Escrevi muitos poemas ali. Passei uma tarde inteira, escrevi um poema atrás do outro, um poema atrás do outro. Depois, claro, muita coisa era bobagem, foi pro lixo e tal. E alguns sobreviveram e estão publicados neste livro, que é o meu livro novo. Uhum. Então, toda a minha produção, cujo prefácio é da Zélia Duncan, Uhum. que acabou de ser lançada. Toda a minha produção vai, de alguma maneira, se interconectando. E a história do Tolstói e da Sônia sempre volta para mim. De alguma maneira, o fascínio que essa relação conjugal, essa relação humana e o que esta mulher tem para dizer para o século XXI é tão grande que eles estão sempre retornando. Tanto é que eu refiz a peça, escrevi uma versão mais teatral, com mais palco, vamos dizer assim, porque era um texto bastante narrativo, para ser mais lido do que encenado. E para minha alegria surgiu o interesse da Mariana, que é uma amiga de longa data, uma atriz deslumbrante, uma bailarina deslumbrante, que eu não preciso dizer, porque todo mundo sabe. Mariana é generosa, né? Mariana é generosa. Muito. Ela olha pro Eu, outro. você tá falando, né, da Rússia e tudo mais, para mim tem muito imaginário por conta do Jardim das Cerejeiras, que a Mariana Sim, temos. Então eu tenho muito assim um imaginário, sim. aquilo, aquela época. Então você me contando de alguma, só você me contando de alguma forma eu já criei e já me ligou ao imaginário que eu tinha, sabe? É. E eu vi Mariana fazendo a máquina Chekhov também, com Fernando Polignano e um baita elenco lindo. Sim. Então, ela está sempre ali na Rússia. E o Exato. Elias também, né? Tem na sua trajetória muitas passagens pela literatura dramática russa. Então, realmente, ter a Mariana olhando para mim com esse olhar de generosidade, aceitando ler um texto meu, de um amigo, jornalista, que fez biografias, que é poeta, mas não era dramaturgo a princípio, né?
não vinha dessa formação. Embora eu tenha ido para Portugal para fazer um mestrado em estudos de teatro, muito motivado pela querida Cida Moreira, que eu estou vendo que está aqui conosco. Está aqui. Eu ia, É, quando tivesse uma breve, eu ia falar, ela está aqui. Amo é. essa Moreira. Cida é uma pessoa fundamental na minha vida, uma pessoa que é um turning point, né? Uma mulher fortíssima, que eu tive a honra de conhecer muito de perto e de biografar, né? Uma das minhas biografias é a biografia da Cida Moreira, e muito por causa da Cida e da nossa amizade é que eu fui para Portugal fazer um mestrado em estudos de teatro. Então, foi a partir do final de 2015 que eu comecei a sistematizar toda essa paixão pelo teatro que vem da minha vida, desde criança, desde sempre, e desde muito tempo antes disso eu já escrevia dramaturgia, com Naum Alves de Souza me dando sugestões e me motivando, e indo almoçar comigo, comentando as minhas peças, coitado do Naum, caía em cada cilada comigo. Então, é uma trajetória que eu venho buscando há muitos anos, né? E que, de repente, o olhar da Mariana pega essa peça e diz, gosto, referenda. E aí ter Mariana com Elias. Nossa, exatamente. Quando eu olhei, assim, que eu vi o primeiro flyer que você postou, eu falei, gente, sabe, que equipe, assim, que É. grupo de pessoas. Eu estou muito feliz, Natália, porque estrear nessas condições é um verdadeiro luxo. Todos nós sabemos que eu não estou aqui rasgando seda para ninguém, não é necessário. São dois veteranos, são dois mestres, e para mim poder ter o meu primeiro texto encenado profissionalmente, mesmo que numa plataforma digital, por eles dois, é realmente de um aprendizado absurdo. Já houve leituras de outras peças minhas, no Sérgio Cardoso e tudo mais, mas como uma encenação mesmo, pensada com direção e tudo mais, é a primeira vez. Então, é uma dupla estreia. É a estreia da Sônia, é a estreia do Tiago, e eu só estou grato aos deuses todos do teatro, e Apolos e Dionísios, porque é um luxo. Falei um monte, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu. Eu até tenho várias perguntas que você já respondeu meio agora nessa fala inicial, mas que eu vou ainda falar de novo, dá para aprofundar um pouco mais. A ansiedade é grande, a gente toma sertralina, né? Não, exato. E você tá falando, eu tô ficando ansiosa. Gente, só reiterando aqui, dia 13, estreia, terça-feira, mas no final a gente vai falar todas as informações. Mas o que eu queria te perguntar, que você falou, né, da questão de trazer essa mulher, o que essa mulher pensava, o que essa mulher tem a dizer no século XXI. Né? Eu queria perguntar como que é para você, autor, né, homem, se aproximar desse imaginário dessa mulher. Como que é isso, trazer para o papel uma mulher sendo homem, entende? Tem algumas coisas aí. Eu sou um homem com um pensamento muito feminino, desde Uhum, sempre. uhum, Tenho uma criação muito feminina, cercado por mulheres muito fortes, e tenho uma alma feminina. Eu amo a mulher. E então, para mim, o interesse já ia direto para esse lugar. Eu uhum, jamais o Tolstói em cena, sobretudo sendo ele o autor famoso, conhecido, canônico que é. sim. Segundo, porque me parecia que o grande ponto de tensão ali só se consumava graças ao senso de realidade que a Sônia trazia para a vida deste grande gênio da literatura. E a mim o que me falta é senso de realidade. Então, algo me puxou para saber quem era essa mulher. Porque ela era a grande musa, a grande deusa e a grande megera. Ela não era bolinho. Sônia era dificílima. E Tolstói era dificílimo. Nossa, gente, é isso que eu pensei. Eles Que eram, eles união. eram dois gênios. A Sônia era de uma inteligência, de um senso de praticidade, mas ao mesmo tempo de um senso estético. Porque ela pintava, ela tocava piano Uhum, muito bem, ela escrevia, ela é autora, uhum. escreveu diários, escreveu novelas, escreveu a sua própria autobiografia
e foi quase que uma coautora de muitos dos clássicos do Tolstói, porque era com ela que ele dialogava. Eu vi que ela transcreveu Guerra e Paz 17 vezes. Não sei se a informação tá certa. Tá certa, eu fiquei chocada. Falei, Jesus amado. Ele escrevia à noite, entregava, durante o dia entregava para ela, ela passava a noite passando a limpo com uma letra mais legível, porque a letra dele era pior que Fernando Pessoa. E no dia seguinte ele pegava todos os manuscritos, todo o manuscrito que ela tinha transcrito e cortava, rabiscava, rasurava, fazia emendas e devolvia para ela. Ela efetuava as emendas, não tinha Word, né? A Sônia foi o Word de Tolstói. Isso durante anos, até que ele e ela começaram a entrar num atrito conjugal e ele passou essa atividade para a filha deles, a Masha, que é o apelido de Maria. E isso foi um golpe fulminante para ela. Mas o fato é que ela era uma mulher absurdamente ciumenta e possessiva, mas sem a qual Tolstói não funcionava. Era uma relação quase simbiótica. E muito complexa, porque os dois se amavam loucamente, mas num determinado momento, a partir dos 15 anos de casamento em diante, a relação começou a degringolar no sentido de que o Tolstói, com todos os ideais filosóficos que diziam respeito a uma espécie de socialismo que previa doação de terras para os mujiques, que eram os camponeses, não se esqueça que eles eram nobres. Ela foi criada dentro do Kremlin de Moscou. E ele era um conde. Eles vinham de linhagens nobres, ambos tinham propriedade. O Tolstói nasceu em Yasnaya Poliana, fez um monte de coisa na juventude, mudou para lá, mudou para cá e voltou para Yasnaya Poliana quando se casou. Então aquela fazenda viu praticamente tudo. A peça inclusive diz, a Sônia diz, eu deveria ter ciúmes era das paredes desta casa que viram tudo, do nascimento dele à morte. Mas, na realidade, o que ela pretendia era cuidar do patrimônio que seria dos filhos deles. Porque pelo Tolstói ele estava abrindo mão de direitos autorais, de terras e de tudo quanto fosse, para entrar em comunhão, em coerência com os novos ideais filosóficos dele. Ele teve uma crise moral e filosófica e religiosa profunda, que era, do ponto de vista conceitual e filosófico, absolutamente linda e louvável. Mas que na prática punha em risco seriamente o patrimônio que ia ser o pecúlio dos filhos. E não eram poucos filhos, ela teve 13 filhos. 13 filhos? No século XIX. Muitos morriam. E aí, cada filho era um problema, porque ele não queria que ela contratasse uma ama de leite. Ela tinha que dar de mamar para todos os filhos. Ela não tinha mais leite. Depois de 13 filhos, era uma loucura. Ela sofria, sangrava o seio. Naquela época não tinha as tecnologias que tem hoje. Ele massacrou essa mulher. De uma série de maneiras. E ela massacrou ele também, de outras. E entende? O texto agora da peça, você já falou, né? Mas só para reiterar aqui, ele trata mais dessa questão do casamento dos dois, assim, dessa relação deles, ou também sai um pouco disso e fala delas? É um pouco de tudo. É um pouco de tudo dentro do seguinte contexto. Uma situação ficcional que eu tive que criar para poder botar a Sônia falando. Tá. Criei a situação de uma homenagem póstuma que Tolstói receberia, ou seja, no momento em que Sônia fala, o marido já é morto, e ela dialoga com ele pela memória. Ela dialoga com as memórias dele. E, portanto, com ela própria. A peça é o que se passa, em termos de memória, dentro da cabeça dela, no momento em que ela está esboçando o discurso que ela vai ter que proferir nesta cerimônia de homenagem póstuma. E para poder fazer esse discurso, ela reata memórias, ela repassa toda a vida deles. Nossa! E agora, então, meu Deus! O que o público assiste, na realidade, é o brainstorming das memórias da Sônia para que ela faça o discurso. E no final, batem a porta, tá na hora, vamos para o discurso. E a peça acaba. Já dei o spoiler.
Ai, meu Deus! Porque o que está em causa não é o que acontece no final, é o processo. Sim. É o que ela diz e como ela diz. E a E, Mariana diz muito lindamente, porque a Mariana entendeu tudo e ela tem momentos de humor, tem momentos de ironia cáustica, tem momentos de profunda ternura e comoção que os olhos da Mariana denunciam. Mariana se emociona lindamente interpretando Sônia. Ela compreendeu a complexidade e o conflito dessa mulher que não pôde ver o marido morrer, porque ele entrou em coma numa estação de trem, e uhum. quando ela chegou ele já estava inconsciente, né? A mulher que viveu 48 anos cuidando de cada detalhe da vida dele, não pôde ver o marido morrer. Então é muito dolorosa essa história, ao mesmo tempo que é talvez o maior paradigma de entrega e amor possível, com tudo de complicado que isso contém, não é? Sim, e isso que você falou, já dei um spoiler aqui, eu acho muito legal como, pelo que eu tô vendo, né, da nossa conversa, não é uma história, né? Você não assiste a peça para ver a historinha da Sônia, acontece isso, chega aqui, Não. é outra camada, né? É mais É, embaixo do negócio. Não é é. sobre esse enredo. Isso é um Até pretexto por, para falar do que está embaixo disso, né? Exatamente. Até porque não é cronológico sempre, às vezes faz alguns recuos no tempo, é um pouco Uhum, fragmentário, não muito, mas tem essa liberdade. Às vezes ela diz textos dele, né? uhum, Bilhetes, cartas, coisas que eles se comunicam muito por diários e cartas, mesmo morando na mesma casa, mas não dormindo na mesma cama, né? Eu conheci o quarto do Tolstói e o quarto da Sofia. Eles nossa. dormiam sempre, era um hábito. E os Uhum. quartos eram sempre no piso superior, como hoje, mas a sala de jantar no mesmo nível dos quartos, também no piso superior. Nossa. Que É, é uma o casa fascinante. Mariana nasceu para ser Sônia. E a Mariana Elias, é genial. Elias já me disse isso e eu concordei com ele inteiramente. Mariana está deslumbrante e o trabalho do Elias de dirigir, de compreender, de pontuar. E a edição do meu texto que o Elias propõe, que é de uma inteligência, porque com a experiência que ele tem, ele vai certeiro no que é mais teatral, no que é mais claro, no que funciona, Sim. né? E E isso foi muito poderoso para mim também, foi uma grande aula. a Gisele comentou aqui, e era uma das perguntas que eu ia te falar, da questão, né, voltando naquilo do século XXI, que você falou, gostaria que hoje a gente pudesse ouvir o que essa mulher tem a dizer. E o que essa mulher tem a dizer para nós do século XXI? Assim, o que ela. É o que a Gisele falou, o que tem a Sônia de uma mulher moderna, né, nesse sentido. Tem tudo. A Sônia era uma mulher moderna, talvez por isso ela tenha sofrido tanto. Ela era uma mulher completamente à frente do tempo dela. Uhum, Era uma mulher que, ao contrário da média das mulheres russas do século XIX, não estava conformada com a condição da submissão, não estava submetida à condição da cultura mínima. Ela era uma mulher cultíssima, uhum. ela era muito lida, ela falava línguas, ela tocava instrumentos, ela pintava, ela escrevia, ela fazia tudo. Então, o que a Sônia nos ensina, no meu humilde modo de enxergar, é que a beleza da entrega do amor não pressupõe submissão. Sônia se deu por inteiro. Ela deu luz, visibilidade, subsídio e infraestrutura para que Tolstói morresse como um rei. Ela sabia que ele se casaram com ele sendo um príncipe. E ele morreu como um rei. E ela disse, sem mim você não teria morrido como rei. Ela tinha consciência disso. Ai, que lindo Ela isso. tinha consciência da importância dela na construção do mito do Tolstói. E ela Uhum. alimentou esse mito. E ela era muito fã do escritor Tolstói. Mas em momento nenhum ela se submeteu no sentido de se apequenar em relação a ele. Nossa, Ela nunca reivindicou para ela uma novela juvenil que ela escreveu e que o Tolstói pegou e inseriu inteira dentro do Guerra e Paz, uhum. fazendo adaptações, evidentemente. Ela poderia ter ficado com a vaidade ferida, não o meu texto, né, sem ser citado, sem nada. Não, ela estava por ele.
Ela estava inteira por ele, ela entregou. Ela amava esse homem. Mas ela nos ensina que amar e se entregar não é se submeter. Existe uma diferença muito nítida aí. Ela não se submeteu em nenhum momento. E nesse sentido, o fato de ela ter sido uma megera e ter feito a vida dele um inferno, considerando o contexto machista e patriarcal de sempre, talvez deva ser visto de modo relativizado, né? Porque na realidade ela precisava dessa força para poder chegar minimamente, né, num nível de Simone de Beauvoir, a russa. Porque Nossa. essa mulher era de um poder absurdo. Ela era bravíssima. Ela era bravíssima. Se você vê as fotos dela, você tem medo. Ela tinha uma cara braba. Mas era de um amor por esse homem e pelos filhos. Tinha traços histéricos, ela tentava suicídio. Eu conheci o açude, o lago onde ela se jogou várias vezes. Está lá o lago até hoje. Se enterrava debaixo da neve para morrer congelada. Era tragicômica a vida deles. Meu Deus. Era tragicômico. É fascinante. Nossa, exato. É a primeira vez que eu faço live com o autor do texto, né? Não, fiz com o Elcir, desculpa, falei aqui errado. Fiz com o Elcir, que o autor de Tormento. Mas a gente não falou tanto da história, assim, do texto, sabe? A gente falou mais da questão da criação online e tudo mais. E aí você tá falando, agora eu tô assim, ó. Gente, tipo, conta mais, sabe? Conta mais a história, eu quero ver isso. Meu Deus, que máximo. Elias está me pedindo aqui para falar um pouco sobre o editor do Tolstói. Tá. Ele está pedindo para eu falar sobre Chertkov. Chertkov era um dos discípulos. Obrigado, Elias, foi bom o gancho, porque isso realmente foi um ponto de tensão bastante importante na relação conjugal dele com a Sófia. O Chertkov era um discípulo, era um tolstoísta, como acabou sendo chamada a seita, porque virou uma seita. Esse conjunto de ideais pseudo-socialistas que eram cheios de furos conceituais. Tolstói não era um teórico. Ele era um gênio da literatura. Quando ele se arvorou a fazer teoria e filosofia, ele resvalou muito por muitos barrancos perigosos. Mas a verdade é que ele desenvolveu uma espécie de uma seita. Com ou sem furos, com ou sem contradições. E ele angariou, dizia ele, que sem fazer nada para isso, né, que ele não buscou discípulos, porque ele não pregava, a não ser que viessem perguntar a ele a opinião dele. Mas o fato é que a opinião do Tolstói valia para o mundo inteiro. Ele era um escritor mundialmente conhecido quando não havia rede social. Né? Então ele fez um prodígio. O que acontece é, dentre todos os discípulos tolstoístas, o Chertkov conseguiu vorazmente uma posição de destaque de liderança. Então ele tomou para si a incumbência de editar o Tolstói, de criticar o Tolstói, de sugerir temas para o Tolstói, de fazer os contratos do Tolstói com as editoras, que eram funções da Sônia. É isso que eu ia te perguntar. Como que fica? O Chertkov vilipendiou a importância que a Sônia tinha na vida editorial do Tolstói, e sobretudo por vaidade, mas também, e a vaidade está embutida aí, porque ele, acreditando nos ideais socialistas do novo Tolstói filósofo, queria fazer de tudo para que o intuito de doação das terras do Tolstói, de liberação dos direitos autorais, se efetivasse. Então é claro que ele queria tirar esse papel da Sônia, porque a Sônia precisava que as terras fossem mantidas para a subsistência deles e para a segurança dos filhos todos. A Sônia estava preocupada muito com o marido, mas ela tinha o pé na realidade. Ela era uma mulher pragmática. E num determinado momento ela se viu alijada da influência que ela tinha sobre o próprio marido, ela se viu posta contra o marido, ela se viu vilipendiada em relação às funções editoriais e profissionais, portanto, que ela tinha, porque ela ia ter audiências com o czar. Para liberar textos do Tolstói que eram contra a igreja ortodoxa. Depois o Tolstói acabou sendo excomungado pela igreja ortodoxa. Mas a Sônia ia conseguir lá em cima. Ela ia pessoalmente, ela era advogada. Ela era tudo. Ela fazia tudo por esse marido. E o Chertkov conseguiu
tirasse a incumbência dela, ela entrou em desespero. Porque ela perdeu o marido, entre aspas, ela perdeu o controle sobre o futuro dos filhos dela, que era uma coisa mais importante para ela. Então ela se viu atacada nos pontos frágeis dela. O futuro da prole, o amor do homem, que era a vida dela. Uhum. E o Tchertkov era ardiloso. Era ardiloso. Eu, pessoalmente, eu não sou um crítico literário, muito menos um especialista em literatura russa, embora ame. No dia da estreia da peça, nós vamos fazer uma conversa, um bate-papo após a apresentação com Helena Vassina, que é a professora de literatura e cultura russa da USP, uma grande ensaísta, pesquisadora, e que é russa, nascida em Moscou, né? Ela sim vai poder nos dar essa resposta. Mas eu tenho a sensação de que grande parte dessa investida do Tchertkov contra a Sônia tinha a ver menos com a crença dele nos ideais do Tolstói e mais com a vaidade de saber que ele estava entrando para a história do maior ídolo da literatura universal, que o Tolstói era na época. Uhum. E continua sendo um dos maiores. O Felipe colocou o Felpo. Acho que no fundo ele queria ser a Sônia. Existe, Felipe, existem teorias, existem críticos que abordam essa possibilidade do homossexualismo ideal, que esse é um termo freudiano, entre o Tchertkov e o Tolstói. Porque o Tolstói colocou o Tchertkov num lugar de parceria quase conjugal. Ele ocupou um espaço que era da Sônia, inclusive no que diz respeito a questões privadas, de dentro de casa. Nunca houve nada, evidentemente. Não que se saiba. Mas parecia muito uma relação pautada nesses alicerces. Parecia haver alguma coisa ali, sim. E a Sônia tinha ciúmes também disso. Não era só do marido, enquanto ídolo mundial, nem só despeito de alguém que tinha sido privada das próprias incumbências, que para ela era muito importante. Ela sabia também o que simbolizava ser a grande editora do Tolstói, além da esposa e além de mãe dos filhos. Né? Todo mundo pairava por Yasnaya Poliana em busca de um pedacinho do bolo. Exato. Aquilo era um bando de urubu em cima, entendeu? Mas a Sônia era a esposa. Afinal de contas, ela tinha direito. A figura dele tá na peça agora? Pela fala da Sônia. Tá? Sim, sim, sim. Ela menciona com bastante raiva, inclusive, diz aquele aproveitador do Tchertkov, que era constrangedor o que ele fazia. Né? Sim. Então isso também gerou uma intensificação do conflito conjugal entre Tolstói e Sofia Andreevna, que ele chamava ela de Sônia, ela chamava ele de Liovodka, que é o apelido de Liev, que é leão em russo, né? O primeiro nome do Tolstói é Liev. Liev Nikolaevich Tolstói. Nikolaevich significa filho de Nikolai. O pai dele era Nikolai. Né? E a Sofia era Sofia Andreevna, porque o pai da Sônia era Andrei. Nossa, então, eu lembro do Tolentino, quando a gente fez o Jardim, explicando a questão dos nomes. Patronímico, tem toda uma regra, é muito interessante. É muito. A gente tem 20 minutos, basicamente, e ainda tem algumas coisas. Eu queria perguntar agora um pouco mais da questão da montagem. Como foi esse processo? Assim, você acompanhou os ensaios? Como foi para você, se você acompanhou, não sei, ver o seu texto sendo montado? Como que é essa relação de autor e ator? Ano passado nós fizemos uma... Pelo amor de Deus, e atriz, né? Claro. Nesse caso. No ano passado nós fizemos, porque o projeto nasceu, na verdade, no contexto do Rede de Leituras, que é essa comunidade literária de teatro que propicia o encontro de gente de teatro para dar vazão para a quantidade de dramaturgia que o Brasil proporciona e que muitas vezes não tem escoamento possível, e o momento da pandemia, por mais trágico e desgraçado que seja, nos abriu alguma possibilidade, né, nesse sentido, né, pelo que a tecnologia proporciona e tudo mais, a rede de leituras. Então, eu propus o texto, a Mariana aceitou fazer a leitura, já com direção do Elias, e eles já trabalharam, inicialmente no ano passado, para uma apresentação que foi feita, lida, né, pelo Instagram, e que foi muito emocionante para mim, muito emocionante. Eu acompanhei mais o processo
de ensaios e de conversas para a leitura Nossa. Do que agora. Daí, gostamos, entendemos que o projeto tinha possibilidade de ser levado adiante e entramos com a lei Aldir Blanc, né? E fomos aprovados no PROAC, fomos contemplados, e aí começou um trabalho mesmo de a Mariana decorar o texto, de eles se encontrarem semanalmente, ela e o Elias, e com o Rafael Petri fazendo toda a produção, competentíssimo, super, né, claro na maneira de ensinar este dramaturgo iniciante, como é que funciona toda essa logística das leis de fomento e tudo mais. Então eu não participei tanto dessa segunda etapa. Fui, claro, sabendo, né, acompanhando, prova de figurino e tudo mais, e algumas escolhas, mas o Elias e a Mariana ficaram mais próximos, e eu achei ótimo. Esse é um momento de intimidade, de criação, um momento em que, deles, né? Eu acho que como autor eu não tenho mesmo que ficar metendo meu bedelho. Eu fiz o meu trabalho e realizei um grande sonho, que era poder trabalhar com a Mariana, com o Elias. Elias é uma pessoa que faz parte da minha formação, da formação da minha sensibilidade como público, né? Como plateia. Eu assisto Elias desde que eu me entendo. E nessa linguagem dos monólogos, em que ele é tão competente, né? Ele sabe tanto. E vem de uma linhagem. Elias é nobreza teatral, né? Toda uma linhagem que passa de Fauzi Arap a Maria Bethânia, e que é também um pouco a minha formação. Eu não pertenço à linhagem, mas é a minha formação. Então, assim... Que privilégio. Privilégio. Que privilégio para nós podermos assistir, sabe, esse encontro. Claro. Para mim é um privilégio poder assistir Elias e Mariana, que trabalharam juntos há tanto tempo e sonhavam trabalhar novamente, que esse encontro pôde se dar por meio de um texto meu, né? Não é a minha primeira peça teatral. Eu devo ter, sei lá, umas 11, 12, 13 peças teatrais escritas. Mas claro que não são todas que se salvam. Não são todas que param em pé. Dentre as que param em pé, Sônia caiu nas graças dos dois e eu fico muito, muito honrado. Porque é ser chancelado por dois ídolos meus. Então é uma realização profissional, mas é uma realização pessoal também. E religiosa no sentido etimológico da palavra religare, do latim, da religação, do retorno às origens, do reencontro com o que me formou, de legitimar e celebrar e louvar, né, essas duas pessoas que fazem parte da minha vida pessoal desde há muitos anos e profissional a partir de agora com muita alegria. E o Elias dirigiu outra peça minha, uma leitura para o festival agora da Rede de Leituras. Não, é isso? O Filho de Rapina, exatamente, que eu escrevi para o Niltinho Bicudo, o grande ator Nilton Bicudo, e que foi lido no contexto do festival, vai sair em livro agora. Recebeu uma crítica linda do Alexandre Mate, todos os textos do festival receberam textos, né, pequenos comentários críticos do Alexandre Mate, vai sair também pela Giostre. E o Elias nos deu novamente esse privilégio de dirigir um texto meu, dessa vez também um monólogo, mas com Nilton Bicudo. Sobre Freud e Leonardo da Vinci. A relação entre... uma relação virtual, porque obviamente eles não puderam ter se conhecido, mas a relação entre eles. Freud escreveu sobre Da Vinci, né? Então tem todo Nossa, que legal pegar figuras existentes, né, reais, e colocar... Adoro isso, porque eu sou biógrafo. Eu fiz algumas biografias, falei da Dacida Moreira, e Mara Reis. Ai, que linda. Da coleção Aplauso também. E amo brincar com personagens históricos. Não é a única vez que eu fiz isso na vida. Essas não foram as duas únicas vezes. Mas agora eu estou rumando para um outro lugar. Estou rumando para um lugar menos denso, um pouco com uma comunicabilidade um pouco maior, com um grande público, e que não sejam personagens históricas. Estou querendo me testar. Para, por exemplo, assistir Sônia e tudo mais, precisa de alguma forma ter esse conhecimento prévio? Acho que não. Acho que se a pessoa tiver esse conhecimento prévio, ela vai fruir o texto e a representação
numa camada diferente de quem não tem nenhuma informação sobre o casal. Mas é sobretudo, e isso era uma preocupação minha, espero ter conseguido, é sobretudo uma história humana. A história de um relacionamento humano que traz do século XIX reflexões para o momento contemporâneo do XXI sobre Sim, o feminino e sobre relações humanas, conjugais especificamente, mas de modo mais lato de relações humanas. Eu entendi. acho e espero que esse intuito tenha se cumprido, porque a gente não pode pressupor que as Sim, pessoas saibam, né? exato. Isso é uma... O Elias colocou aqui um comentário que vai puxar para minha próxima pergunta. Ele falou, todo o processo online, apresentação em casa, no palco seremos felizes novamente. Aí queria te perguntar, você acha que esse formato online contemplou assim a profundidade do texto? Você ficou satisfeito assim? Fiquei bastante satisfeito. Eu acho que, por ser um monólogo, Uhum, muito calcado no texto, sem grandes movimentações cênicas a princípio, ele não depende disso, é isso que eu quero dizer. Ele uhum, está muito mais calcado na palavra, ele funciona muito bem. Ele foi escrito muito antes da pandemia, não podia jamais imaginar que ele teria uma estreia online. Mas eu exato. achei que ele funcionou muito bem. É evidente que eu sinto falta de ir ao teatro, de estar no teatro. Não acho que o online substituirá absolutamente nada. Mas acho que é uma linguagem nova que vem para Outra ficar, de alguma maneira coexistir, né? Como uma televisão não desbancou o cinema. sim, Enfim, sim, é mais uma linguagem, é mais um recurso, é para enriquecer, nunca para substituir. Acho que teatro é outra coisa. Mas eu sim. estou muito feliz. Eu acho que o texto chega com muita integridade, com muita emoção, pelo trabalho da Mariana e do Elias. Nossa, tô Eu estou ansiosa muito contente. para assistir. É muito nova para mim essa experiência, né, de ver um Uhum. texto meu representado, decorado, compreendido, porque eu também sou plateia. Eu também estou de plateia nessa. Interpretado, né, por um ator. Uma interpretação de É, teve, estilo. teve um trecho da peça que eu, quando assisti, falei, olha que legal, Mariana improvisou. Não, isso não está no texto, mas ela improvisou lindo, ficou maravilhoso. Aí eu fui ver, estava no texto. Eu não Meu reconheci meu Deus! texto. De tamanha Apropriação, né? apropriação. Exatamente isso. Com que Nossa, ela se entregou e com que o Elias se entregou ao processo de direção. maravilhoso isso. E foi muito interessante. Tiago, temos 3 minutos e eu queria te fazer uma pergunta para depois a gente falar das informações da peça para finalizar com todas as Vamos lá. informações, de como entrar, etc. É uma pergunta mais sobre você, assim. Como está sendo para você o seu processo criativo nesse momento de pandemia e isolamento? Assim, de escrita, de... Intenso como nunca foi. Olha, que... Eu nunca escrevi tanto em toda a minha carreira. Eu tenho 20 anos de livro publicado. São 14 livros publicados. Eu nunca parei de escrever na vida e sempre publicando 2 livros por ano, um livro por ano pelo menos. Eu trabalho muito, Uhum. mas eu nunca trabalhei tanto quanto em 2020, começo de 21. E eu estou felicíssimo. Eu sempre trabalhei em casa, então para mim a pandemia não teve grandes impactos. A minha esposa sofre, Uhum. ela sofre. Mas eu para mim não mudou grande coisa, Mas né? essa questão criativa, assim, de alguma forma, não sei, eu sinto um pouco, às vezes, dessa questão de estar isolado, tudo mais, você está aberto de alguma forma. Como que você abre, assim, essa criatividade, esse processo? Não sei. É que é isso, né? Por filmes, por livros, Aí eu vou ter que responder com pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. ai, que maravilha. Sim. Não tem outra resposta. Tá tudo por dentro. O Uhum. isolamento aflige, amedronta, apavora, entristece, enluta. Mas por dentro tem muita coisa rolando. A gente Ai, tem que saber pescar. Escrever é pescaria, né? É buscar por dentro. É doloroso também. Aflitivo, da angústia. A gente fica tomando sertralina, né? Falei pra você. exato. Tiago, vamos lá. Onde está a peça? Como fazer para assistir? É gratuito, não é? Como...
Fale tudo agora. De 13 a 22 de abril, Uhum. terças, quartas e quintas, sempre às 20 horas. É gratuito pelo YouTube da Movicena, Tá? certo? O Vou link colocar já o está link aqui. disponível. Maravilha, já está disponível, está lá em espera. Quem quiser ir lá clicar o lembrete para não deixar passar, assistam, contemplem esse trabalho lindo de emoção, de reflexão que Mariana e Elias estão fazendo. O texto é meu e eu estou muito feliz. Quem puder nos prestigiar, teremos 6 apresentações aí, então não tem desculpa. Exato, não tem desculpa, é gratuito, super fácil de acessar, né? Ó, a Mariana colocou aqui o YouTube. Exatamente. Eu vou colocar YouTube depois o barra link. Movicena. Uhum, eu vou colocar o link certinho. E também acho que é uma oportunidade aí, justamente disso que a gente estava falando, de ir para outro lugar, né? De ir para a Rússia, de sair daqui, desse Brasil Sim. tão infernal, né? Que estamos vivendo. E Eu não vamos. sei, eu não sei em que ano se passa a peça, mas é antes de 1919, porque depois disso ela já está morta. Exato. Ai, que máximo isso. Mas então, acho que é uma oportunidade de fato para viajar para outro tempo, para outro lugar, outro país, outra cultura, outro tudo. E o mais importante de tudo, que acho que é uma coisa que me pega bastante, é a questão do pensamento dessa mulher, né? De Sim, entender a legitimidade que ela já tem. Não sou eu que estou dando porque sou autor ou porque sou homem. É a legitimidade que ela já tem e sim, que a história do mundo patriarcal, machista, preconceituoso alijou essa voz, como tantas outras. E acho sim. que essa é uma forma de a gente ouvir o que ela tem para dizer. Ela tem muita coisa a nos dizer hoje, em 2021. Sônia está viva. Massa. E, Ai, que lindo. e Mariana vivíssima fazendo Sônia com Elias Exato. Ai, dirigindo. Mariana, quero muito assistir, Mari. Estou muito ansiosa, muito, muito, muito. E Elias também, grande Elias, dirigindo o monólogo, como você já colocou aqui, que realmente é algo que ele domina. Então, gente, é isso, não tem erro. Terça-feira estaremos lá. E é isso, queria te agradecer. Queria falar que eu também viajei agora para outro lugar, outro momento, enfim, outro ambiente, né? Porque estamos aqui nos nossos quartos isolados, então É conversar é isso sempre mesmo. muito maravilhoso. Natália, te agradecer muito, agradecer Mariana e Elias pela confiança, pela generosidade, pela possibilidade, Rafael Petri, produtor, pela competência, pela prontidão, pela delicadeza. Eu prezo muito a delicadeza. Acho que a gente precisa muito de gentileza e de delicadeza. Estou Uhum. trabalhando com pessoas deliciosas, fazendo um trabalho do qual me orgulho muito e que há muitos anos eu sonhava colocar no palco, desde as minhas primeiras interlocuções sobre a peça com Imara Reis, com Cláudia Mello, com Cláudia Alencar, com tantas pessoas com quem eu troquei a respeito da Sônia. O prefácio da Sônia no livro é da Cláudia Alencar, por exemplo. Quem me motivou a seguir com o projeto foi Cláudia Mello. Imara me deu várias sugestões para o texto. Então, esse é um texto que vem sendo composto Uhum. por muitas Cultivado, né? mulheres, por muitas outras mulheres além da Sônia. Ai, que máximo isso. Eu tenho muito orgulho disso. E também isso que você falou que ela não era boazinha nem nada, eu tô ansiosa para ver também essa mulher forte, enfim, como você colocou. É isso, muita merda. Mariana Muniz, muita, muita merda. Elisa Andreato, maravilhoso, muita merda. Thiago, merda, vai ser incrível, eu tenho certeza. E depois nos falamos, que eu vou, quando eu assistir, depois eu te escrevo pra gente conversar. Quero falar mais ainda sobre isso. Obrigada mesmo, Foi uma obrigada alegria. que estavam aqui assistindo. Não percam e comentem depois quando vocês assistirem. Eu vou deixar a live gravada. Comentem sobre a peça. Vamos continuar essa conversa sobre essa mulher e conversar sobre o que ela pode ensinar pra gente hoje, né? Que acho que é isso. Precisamos trocar aí. Obrigada. Obrigada mesmo. Beijo, gratidão pelo espaço. Eu amei. Está sempre aqui Também. disponível. Estarei Muito sempre. obrigado. Beijo. Tchau, Beijos. merda. Merda!